O Evangelho Adventista, Jesus e os Milagres. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de estudos aqui a respeito do Evangelho. E nesse primeiro momento da série, nós estamos construindo as bases da relação entre o Novo e o Antigo Testamento e a gente está propondo que o Evangelho de Jesus é uma interpretação do Antigo Testamento que entende ser Jesus de Nazaré, o Messias predito na história e nas profecias de Israel, ok? E, inclusive, esse Messias ele tem identidade não somente humana, como o homem universal ligado a Adão, o segundo Adão, ou a nação judaica como sendo da nação de Abraão, Isaac e Jacó, da tribo de Judá, da descendência de Davi e etc., mas inclusive com uma identidade divina. Então Jesus não é simplesmente conectado ao homem primeiro que Deus criou, ou à nação a qual Deus elegeu, mas ao próprio Deus que criou o homem e que elegeu Israel para ser o seu povo dentre todos os povos da face da terra. O Evangelho trabalha dentro dessas categorias, considerando o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo como Filho de Deus, ou a encarnação deste Deus em forma humana, e etc. E o que se fala a respeito do Deus do Antigo Testamento, se fala a respeito de Jesus, que é um com Deus, né? E era Deus, e estava com Deus, e se fez carne. Estamos falando do verbo da vida, Jesus Cristo, e etc. Ok? Então a gente está construindo esse entendimento aqui, lembrando que na genealogia de Jesus a gente já tem um chamado ao estudo dessa história por completo, desde Adão, passando por Noé, Matusalém, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, as tribos de Israel, e etc, e etc, e etc, e etc. E lembrando que o Novo Testamento, em ampla medida, é um estudo bíblico do Antigo Testamento, onde questões históricas e proféticas são aplicadas a Jesus de Nazaré e a sua comunidade, ok? Vai haver muitos desdobramentos polêmicos a respeito destas questões, nem todo judeu vai crer nisso, nem todo pagão vai crer nisso, mas a igreja vai ser composta de judeus e gentios que nisso creem, e etc., e entendem que de dois povos Jesus fez um na morte da cruz, e etc., mas isso tem a ver com aspectos mais tardios e posteriores da teologia do Novo Testamento. Por aqui a gente ainda está analisando os fundamentos, as questões mais básicas, e hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo como aquele que realiza milagres e como que isso tudo se conecta a esta narrativa da relação entre Antigo e Novo Testamento e a identidade de Jesus como Deus e especificamente como Deus de Israel, ok? Existem muitas questões interessantes para a gente pensar a esse respeito nesse ponto específico e também vamos conectar essa discussão à compreensão adventista, né, do Evangelho e avaliar se o adventismo entende essas coisas corretamente, se há alguma implicação negativa destas questões em relação à postura e à fé adventista quanto ao tema dos milagres. Esse é um ponto muito interessante, que inclusive é muito pouco explorado na apologética anti-adventista, né? O adventismo tem uma certa leitura um pouco cética e crítica em relação a líderes religiosos que pretendam realizar milagres, tá? Inclusive essa tradição, que a gente poderia dizer mais carismática e pentecostal, não é muito bem vista dentro do adventismo, né? E muitas vezes não se explora muito esse fato na apologética anti-adventista, mas vamos trabalhar com calma aqui e vamos ver se eu consigo fazer um bom vídeo a respeito desse assunto. Eu já quis falar sobre esse assunto do ponto de vista de discussões lógicas e conceituais, inclusive em contraposição ou em diálogo com o universo dos ateus e agnósticos e não cristãos,
Porque essa discussão dos milagres é uma discussão muito dura, né? E basicamente existem 3 posições a respeito desse assunto, de uma forma meio que geral. É a visão de quem pensa que milagre não existe, é a visão de quem pensa que tudo é milagre, e a percepção de alguns de que existem milagres, mas os milagres são intervenções divinas pontuais em contextos históricos, ou em momentos, ou em questões, que inclusive levanta muitas dúvidas, né? Por que que Deus supostamente fez um milagre na situação X envolvendo a pessoa X, e não na situação Y envolvendo a pessoa Y? Ou mesmo por que que ele fez um milagre na vida de uma pessoa em um contexto, mas não em outro contexto? Etc, etc e etc, que são questões um pouco difíceis, né? Porque no final das contas a gente teria que escrutinar se Deus realmente existe ou não, e o que que ele fez ou o que que ele não fez de verdade ou não, dentre aquilo que é atribuído a ele, e etc e tal, porque muitas vezes as pessoas podem atribuir a Deus a realização de um milagre e aquilo não ser exatamente de uma origem milagrosa divina. Ou também pode ser que Deus tenha feito um milagre na vida de uma pessoa, de uma comunidade ou do planeta Terra que ninguém nem percebeu, né? Vamos dizer que houvesse um asteroide para se chocar na Terra daqui a 5 minutos, mas Deus fez ele evaporar e desaparecer antes que ele fosse detectado pelos satélites e etc, e etc, e etc. Não vai bater aqui na Terra daqui a 5 minutos e a nossa vida vai continuar normalmente. Então, tipo assim, Deus fez o milagre, mas ninguém nem ficou sabendo que ele fez o milagre. E, ao mesmo tempo, essas questões são complexas e são difíceis e etc e tal, tá? E isso é importante vocês entenderem que existem leituras diferentes a respeito destas questões. Inclusive, na visão de quem acredita que não existe milagre, todas as narrativas de milagre são más interpretações ou mesmo falsidades, mesmo diretamente colocadas, né? Inclusive, há muitos estudiosos da Bíblia, né, céticos, críticos e ateus que entendem os milagres, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como meramente histórias da carochinha e fantasias e enganos e mentiras, ok? Mas a gente já volta a falar aqui que aqui a gente trabalha dentro de um paradigma crente, ainda que a gente leve em conta, né, as leituras contrárias, mas existem algumas lições importantes para nós aqui sobre a identidade de Jesus Cristo como aquele que realiza milagres, tá? Quando eu falei um pouco sobre Jesus ser o Filho de Deus, lá no vídeo sobre a genealogia, eu falei um pouco sobre César também ser conhecido como Filho de Deus, ou como uma divindade encarnada. E o que acontece, assim? Uma das principais questões, que se a gente for levar a história bíblica a sério, diferenciam Jesus tanto de César quanto de qualquer outra pessoa, são os milagres realizados por Jesus ao longo do seu ministério, que supostamente, inclusive, são um dos principais motivos que contextualizam a sua fama e que dão peso aos seus ensinos, tá? A capacidade de Jesus realizar milagres faz com que ele se torne muito requisitado, muito famoso, e etc., e dá um peso especial aos seus ensinos, que não teria esse mesmo peso se Jesus não fizesse milagres, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que chega para você e diz assim, cara, a gente deve amar as pessoas. Ok, essa é uma crença digna vamos dizer assim, de ser reconhecida, de ser avaliada, de ser propagada sem dificuldade. Agora, se um cara chega e cura um paralítico na sua frente, e você chega para ele assim, cara, como é que você fez isso? Cara, a gente tem que amar as pessoas. E essa capacidade de fazer um milagre extraordinário como esse, que não é uma falsificação, que não é um engano, que não é uma má interpretação, é literalmente um milagre de fazer um paralítico andar de forma absolutamente sobrenatural e sem intervenções médicas ou cirúrgicas ou que possam ser explicadas que não pela via do milagre. E esse cara chega e diz, olha, você tem que amar as pessoas. E o segredo, talvez, da capacidade de curar e de fazer um milagre é o amor, e é esse amor verdadeiro e profundo em relação às pessoas. Isso faz a gente pensar de uma outra forma em relação a esse ensino, né, do amor. Poxa, se a gente realmente amasse uns aos outros, quanto bem nós poderíamos fazer uns aos outros e as pessoas ao nosso redor, né? E se a gente não é capaz de fazer isso, uma das explicações é que nos falta amor, ou nos falta fé, ou nos falta
comunhão com Deus, ou uma natureza divina, ou enfim, alguma coisa que explique por que Jesus era capaz de fazer o que ninguém mais é capaz de fazer. Claro, Jesus vai ensinar um negócio um pouco complicado sobre isso, quando ele fala que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maior porque eu vou para o Pai. Essa é uma questão um pouco complicada e um pouco difícil, por algumas razões. Primeiro que, se você pensa assim, que depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu, derramou o Espírito Santo dessa forma extraordinária como foi derramado no contexto do nascimento da igreja cristã, e se você for parar para pensar que hoje existem milhares ou milhões ou bilhões de cristãos, sei lá quanto, no mundo, e que muitos deles são usados por Deus para receberem ou abençoarem pessoas com milagres, em contextos de oração e XYZ, várias questões, você multiplica um pouco daquilo que Jesus realizou por milhares, milhões ou bilhões de pessoas. Então se torna uma obra maior do que aquilo que Jesus fez só naquela localidade, naquele tempo, naquele espaço em que Jesus viveu. Entretanto, também é verdade que aparentemente a nenhum ser humano foi concedida a mesmíssima unção que foi concedida a Jesus em termos de fazer milagres extraordinários, irrefutáveis, de forma consistente ao longo de um grande período de tempo. Até porque se alguém recebesse esse tipo de poder, de unção por parte de Deus, se a pessoa não fosse Jesus, no caso, que era sem pecado, mas ela fosse pecadora, essa pessoa poderia usar essa condição e capacidade de fazer milagres para angariar poder econômico, poder político, poder social, conquistar coisas e manipular pessoas, e talvez por isso Deus nunca tenha dado a mesmíssima medida que deu para Jesus de fazer milagres a mais ninguém. E a capacidade que outras pessoas tiveram de fazer alguns milagres ou de receberem alguns milagres ao longo da história é uma coisa mais diluída em relação a questões que a gente não entende, porque que Deus faz milagres, intervém em algumas situações versus ele não faz milagres ou não intervém em outras situações, tá? Então essas são questões importantes de considerar. Tudo isso é muito complicado. E eu queria já tirar tudo isso da frente para a gente entrar agora na Bíblia e entender um pouco algumas coisas a respeito do Evangelho, tá bom? Então vamos lá para o Evangelho de Mateus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Mateus capítulo 14. E aqui a gente vai começar a estudar alguns milagres de Jesus, e eu queria mostrar alguns textos do Antigo Testamento, inclusive para vocês fazerem esse link entre algumas situações e outras, para vocês perceberem um pouco as implicações por detrás da realidade de Jesus fazer esses milagres aqui, o que tudo isso implicava, tá? Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso 21, a Bíblia diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram colheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Existe um texto paralelo a esse lá em João capítulo 6, eu inclusive escrevi um livro sobre João capítulo 6, chamado O Maior Discurso Calvinista de Cristo, bem curioso, bem interessante. E essa capacidade de multiplicar os pães e os peixes e alimentar uma multidão e etc., nos lembra de um texto do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. A palavra de Deus diz assim: veio um homem a Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma.
Porém seu servo lhe disse, como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Basicamente o que acontece em Mateus capítulo 14 é que Jesus faz um milagre semelhante ao relatado no Antigo Testamento por Eliseu, mas elevado à enésima potência. Eliseu dá a ordem, né, o Deus dá a ordem através de Eliseu para se colocar pouca comida diante de 100 homens, e essa comida é multiplicada e todo mundo come e ainda sobra. E aqui Jesus faz o mesmo, mas com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, de certa forma, o que está sendo dito através desse milagre de Jesus é que Jesus é Eliseu a enésima potência. Não como querendo dizer que Jesus é Eliseu, mas que o Deus que estava com Eliseu agora está com Jesus. E Jesus é esse profeta, inclusive maior do que o profeta gigantesco lá do Antigo Testamento, Eliseu, um dos mais famosos e queridos nas histórias bíblicas, né? E etc. Então isso é muito interessante. E uma outra coisa interessante é que milagres referentes à comida também estão presentes no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo 16 e toda a história de Israel em relação ao maná. Que inclusive nos lembra que o maná não caía no sábado e tinha que ser colhido em dobro na sexta-feira. E se você colhesse em dobro nos outros dias, ele estragava, e se colhesse em dobro na sexta-feira para o sábado, não estragava, né? Mas o fato é assim, tipo, milagres em relação à comida indicam a presença do Deus do Antigo Testamento, do Deus de Israel no ministério de Jesus, né? Quando ele multiplica a comida. Isso inclusive, você tem uma conexão bem interessante, né? Existem outros alimentos, aliás, outros milagres em relação a alimentos lá no Antigo Testamento, como, por exemplo, quando em 1 Reis 17 e 19, Deus manda um corvo alimentar Elias lá de forma sobrenatural, no contexto lá das dificuldades de Elias e tal. Então, milagre referente à comida conecta Antigo e Novo Testamento no Evangelho. Inclusive demonstrando, né, que Jesus ele vem dessa linhagem de profetas, de servos de Deus do Antigo Testamento, mais ou menos dentro do mesmo contexto, mais ou menos dentro da mesma direção. Né? Não que também Israel sempre teve milagre em multiplicação de comida, não, mas em alguns contextos houve esses milagres. E, por exemplo, Deus confirma Jesus Cristo de Nazaré fazendo um milagre semelhante a um milagre importante na história bíblica, na história de Eliseu em Israel e etc. Mas aí também a gente tem milagres referentes à água. E aí vamos lá para João capítulo 2, versos 1 a 11. Talvez eu não vá ler os textos todos, assim que eu separei aqui inteiros, porque começa a ficar talvez um pouco cansativo. Mas aqui em João capítulo 2, versos 1 a 11, você tem Jesus transformando água em vinho, né? Que é uma questão bastante curiosa, assim, né, a respeito de Jesus. Então tem toda a simbologia do casamento, que Jesus fez o seu primeiro milagre. Existe essa discussão, né, se o vinho é alcoólico, se não é, e assim, tipo, eu acho que não seria alcoólico, mas também não faria muito caso se alguém quisesse defender o contrário. Apesar de ter umas implicações assim um pouco difíceis, mas também pode ser que seria um pouco complicado a gente entender o elogio ao vinho ali como o bom vinho sendo guardado para depois, se ele não tivesse o contexto alcoólico, que era uma coisa natural naquele contexto, onde inclusive não se tem geladeira e não se tem métodos atuais para preservar aí as coisas sem fermentar, né? Então, o uso do suco de uva fermentado, ou seja, do vinho alcoólico, na Bíblia é um uso, ou na época bíblica, né? É um uso real, então também, né, tem essa questão interessante aí a esse respeito. Mas também não creio eu ser uma heresia, um grave problema, defender que esse vinho, até mesmo por ter sido criado sobrenaturalmente naquele exato momento, ainda não tivesse fermentado e fosse especialmente gostoso e por isso o elogio a ele a despeito de não ser alcoólico. Também não é uma coisa assim absurda de se pensar.
Mas você tem alguns milagres no Antigo Testamento, não de transformar água em vinho, mas de essa coisa que tem a ver com água. E aí a gente lembra, por exemplo, da água do rio Nilo se transformando em sangue, que é talvez o mais próximo, né, da água em vinho. Você tem a questão do mar se abrir para Israel passar a pé seco, o que inclusive poderia ser talvez um pouco paralelo a Jesus andar sobre as águas. Claro, óbvio que não é a mesmíssima coisa, assim também como aqui nada é exatamente igual, tá? Assim como também, inclusive, né, o milagre de multiplicar comida lá por Eliseu também não é idêntico ao de Jesus, né? Então lá em Eliseu é pão e espigas, né? E com Jesus é pão e peixe. Enfim. E também você tem aquela questão de Deus tirar a água da rocha, né? Que também talvez tenha algum pouco de paralelo com Jesus pegando uma água e transformando numa outra coisa. Tipo, né? Uma coisa que não tinha ali que agora tem, né? Bem interessante. Os milagres em relação à água, eles são bem interessantes, eles estão presentes lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, inclusive dando um pouco o tom dessa continuidade. Não é uma continuidade ipsis literis, inclusive ninguém poderia dizer que isso aqui é meramente uma influência textual, né? Porque então Jesus teria multiplicado pães e espigas, não pães e peixes, ou coisas do tipo. Essas diferenças também elas são importantes para não simplesmente se inferir que aqui existe só dependência literária e não realmente histórias de milagres reais, seja lá no passado, seja aqui no Novo Testamento. E etc, mas é uma coisa bem curiosa. Mas aqui, por exemplo, no caso da cura da lepra, aí você tem uma história semelhante, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então vamos dar uma olhada lá. Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, a Bíblia diz assim: Do caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, porque a tua fé te salvou. Aqui nós temos questões muito curiosas, inclusive a respeito, talvez, de uma das razões do porquê que não existe milagre em todo tipo de contexto, mesmo na era cristã ou em todos os contextos aí. Uma das razões é porque falta fé, outra das razões é porque falta gratidão pelo aquilo que se alcança, né? Então, muitas vezes o milagre ele é feito, ou vamos dizer assim, e a pessoa percebe aquilo como simplesmente uma coisa que, depois de um primeiro impacto, se exploda e deixa para lá. E o fato desse samaritano ter voltado para agradecer e os outros não, e talvez os outros nem seriam samaritanos, seriam judeus, vamos dizer assim, de pedigree melhor, inclusive louva a fé do samaritano, que era um inimigo do judeu, do israelita lá da região de Jerusalém, etc., da Judéia, da Galiléia, enfim, e ele demonstra umas questões bem interessantes, assim, né? Então, tem muito a ver com isso. E lá em 2 Reis capítulo 5, você tem a cura de Naamã em relação à lepra, né? Claro, ali a cura se dá de uma outra forma, em relação aos rios, ao rio ali, que ele teve que mergulhar não sei quantas vezes, tal, não sei o quê. Então não é uma coisa absolutamente idêntica, né, e tudo mais, mas o fato é que é o mesmo milagre em termos da cura da lepra, né? Que era, de fato, uma doença muito complicada e muito difícil, né, no contexto da antiguidade, né? Aqueles lugares com aquele sol escaldante, você tem um problema de pele assim, poderia ser bem difícil, especialmente na comunidade de Israel, que ostracizava os leprosos, pior ainda. Eu não sei se essa prática também havia entre os não israelitas, e talvez até sim, ou talvez não, mas talvez uma das razões pelas quais Deus ordenou essa separação em relação aos leprosos era para não contaminar os outros, né? Porque é uma coisa bem contagiosa. E isso é uma questão interessante, assim, né? Apesar de soar meio cruel essa separação, ela preservava a maior parte das pessoas, que se tivesse contato normal com quem era leproso, poderia também se tornar leproso, e aí se tornava todo mundo leproso se não houvesse esta questão.
Isso é tudo bastante interessante e você começa a perceber bem nitidamente vários desses paralelos em relação ao Antigo e ao Novo Testamento no ministério de Jesus. Lá em Marcos capítulo 5, versos 1 a 20, você tem uma das narrativas do Evangelho sobre exorcismo, e isso também existe no Novo Testamento. Lá, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, quando Davi toca a harpa e o espírito maligno sai de Saul, né? Inclusive, Jesus, filho de Davi, Jesus aqui fazendo o exorcismo, né? Então, assim como Davi era um instrumento de exorcismo lá em relação a Saul, Jesus aqui tem um ministério mais amplo, né, de exorcismo, e ele vai pelas aldeias e cura as pessoas doentes, e ele vai lá e expulsa trocentos demônios e tal, e tal, e tal, e tal. E meio que no ápice um pouco dessa história estão os milagres referentes à ressurreição. Você tem no ministério de Jesus, mesmo antes da ressurreição do próprio Cristo, 3 histórias onde Jesus traz pessoas de volta à vida. É o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, a filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, e Lázaro, em João capítulo 11. E você tem histórias semelhantes a essa lá em 1 Reis 17, 2 Reis capítulo 4, onde Eliseu e Elias, ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta, ou da mulher de Sarepta, e o outro, o filho da Sunamita, acho que é isso, tá? E também são questões interessantes, o que conecta Jesus, né, a grandes profetas do Antigo Testamento, como Eliseu e Elias, e essa coisa da ressurreição, que de certa forma é o ápice do milagre, sim, que tem que ver aí com as histórias de Jesus. E as implicações disso tudo, mais uma vez, reforçam pra gente a importância do Antigo Testamento no Novo Testamento. É como se Jesus quisesse se conectar pessoalmente à história de Israel, aos profetas de Israel e aos milagres que Deus fez em Israel, para dizer que o mesmo Deus dessa história está atuando aqui nesse contexto, na vida e obra de Jesus de Nazaré. Entende? Esses milagres todos, eles têm essa noção de sinalizar a divindade de Cristo, a comunhão de Cristo com o Pai e a singularidade de Cristo como o verdadeiro profeta, o grande profeta, inclusive do qual falou Moisés, que deveria ser ouvido, que deveria ser seguido. E quem não ouvisse e o seguisse seria cortado do povo. Aí lembra, né, da implicação disso para o judeu que rejeita Jesus, e a implicação disso para o gentil que aceita Jesus, agora participa do povo, a despeito aí de questões de circuncisão e tal, mas isso é uma discussão para daqui a pouco, ainda não é uma discussão presente no Evangelho, nesse fundamento, nesse momento. Mas a ideia de Jesus fazer milagres, ela é muito importante, inclusive para conectá-lo à divindade, né? Uma das questões da diferença entre supostamente o Deus verdadeiro, o Deus Israel versus os deuses das nações, é que o Deus Israel de fato fazia milagres e os deuses das nações eram deuses mais conceituais, que as pessoas criam e veneravam um pouco em forma de superstição e atribuíam a ele o que não era ele que fazia, né, o ídolo e etc. Mas o Deus Israel é o Deus que demonstra a sua divindade e intervém, e você vê isso na história de Israel, né? Quando, por exemplo, vai lá para Jericó, que Raabe vai estar lá, a própria Raabe diz, a gente ouviu falar que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, que ninguém faz o que ele faz, esses milagres, como que ele tirou vocês do Egito e trouxe vocês para cá e está todo mundo aterrorizado. É como se dissesse assim, esse é um Deus verdadeiro, ele não é o de mentira, entendeu? Ele não é um Deus assim fantasioso. E isso é materializado na intervenção divina, sobrenatural, milagrosa, fora do normal da divindade na realidade. E isso é uma coisa presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, demonstrando que Jesus de Nazaré está conectado ao Deus do Antigo Testamento e a toda essa história e tradição do Antigo Testamento na sua própria vida, no seu próprio ministério e daqui a pouco também nos seus próprios ensinos, né? Ele como judeu e tal, e etc. Muito interessante e assim, para a gente terminar, o que acontece? O Adventismo do Sétimo Dia tem uma postura assim, mais ou menos geral, de que hoje em dia tem que se ter certo cuidado com pessoas que pretendem fazer milagres em nome de Deus. E essa é uma questão um pouco complexa.
eu sempre julguei isso um pouco complexo, tá? Eu creio que esse é um dos pontos assim que existe uma certa tensão entre o evangelho adventista ou a mentalidade adventista e a mentalidade bíblica, ainda que isso aqui é uma discussão um pouco difícil em razão de algumas coisas que eu já falei, inclusive aqui no começo, na introdução desse vídeo. Em geral, os adventistas não discordam que Deus tanto pode fazer milagres quanto faz milagres, ok? Então o adventismo não é uma religião cessacionista nesse aspecto, nem dos dons espirituais, nem de que existem milagres ou que Deus faz milagres. O problema do adventismo é conectar milagres divinos a figuras religiosas específicas. Então, o Edir Macedo faz milagres em nome de Deus, o Valdomiro Santiago, o Papa, o Pastor X, seja no Brasil ou fora do Brasil ou em qualquer canto que seja. Porque, em geral, estas pessoas que pretendem essa realização de milagres creem em doutrinas equivocadas, cometem práticas equivocadas à luz das questões bíblicas, em relação à guarda do sábado, a imortalidade da alma e a trocentas outras questões e etc. E aí o adventismo tem um certo pé atrás, assim, em relação a essas pretensões de milagres. E também existe um pouco a ideia na palavra de Deus de que Satanás também faz sinais e prodígios da mentira na direção do engano. Então, em geral, o adventismo tem um pouco de pé atrás em relação a milagres. Então, o adventismo não faz assim aquela conexão do tipo, onde tem milagre, Deus está ali. Até porque a palavra de Deus ela também nos permite dizer que há milagres verdadeiros e há milagres que são verdadeiros, mas que são do diabo para enganar, vamos dizer assim. E claro que é muito difícil julgar. E até por causa disso, o adventismo tem uma postura um pouquinho menos focada em curas e milagres e ressurreição e maravilhas e sinais e línguas e essas coisas que muitas vezes existem em alguns outros contextos religiosos aí, carismáticos, católicos, pentecostais e etc. Tá? Eu creio, entretanto, que isso não torna o evangelho adventista um falso evangelho, mas em alguns pontos, por causa dessa confusão, alguns adventistas acabam se tornando um pouco frios em relação a confiar que Deus pode ou quer realizar milagres em contextos de cura, ou de libertação, ou de exorcismo, ou de transformar realidades sociais familiares e etc., numa direção melhor. E às vezes o adventista ele tem uma fé um pouco menos fervorosa do que talvez deveria ser em Deus, em que se refere a essas discussões a respeito de milagres, mas tem que ver com essa complexidade que eu tentei explicar aqui. E acho que você, né, é capaz de entender um pouco essas sensibilidades. Mas isso não impede que o adventismo também possa ser um pouco repreendido nesse aspecto e se tornar uma religião mais confiante de que Deus mesmo, não um engano, não um diabo, queira e realize milagres, inclusive não só no meio adventista e etc e tal, e não para a honra e glória de nenhum pregador, ou nenhum profeta, ou nenhum pastor, ou nenhum nada do tipo, mas simplesmente para abençoar e sinalizar a presença do reino de Deus entre nós, que é uma das funções do milagre, demonstrar que Deus está presente, né? E claro, assim, é difícil a gente atribuir todas as realidades assim à questão de milagres, né? Tipo, por exemplo, a conversão de uma pessoa, a transformação. Eu, por exemplo, né, eu experimentei uma profunda conversão na vida, não saberia dizer se eu colocaria dessa forma como um milagre ou não, entende? São questões difíceis um pouco de julgar, assim. E a gente pode ver como sim, a gente pode ver como não, e etc. Então, assim, é importante a gente crer e confiar que Deus realiza milagres. É importante a gente tentar reconhecer um pouco disso na gente, mas também sem muita superficialidade, muito fanatismo, de qualquer coisa boa que acontece na minha vida é um milagre, ou coisas do tipo. Ou qualquer coisa ruim também é o demônio, e etc e tal. Tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque isso faz muito mal, assim, a pessoas, especialmente que têm problemas mentais, e etc. E os milagres são uma discussão sempre muito interessante, muito legal, e no final, assim, voltando um pouco àquele ponto de ou nada é milagre, ou tudo é milagre, ou só algumas coisas são milagres, que são intervenções sobrenaturais, e aí ficam um pouco as questões, assim, sobre os porquês divinos, né?
Por que que Deus faz alguns milagres em alguns contextos e não faz milagres em outros contextos? Ninguém consegue responder isso de forma objetiva que não fosse o próprio Deus. Mas a gente precisa entender e confiar de que Deus tem motivos e razões que a gente não consegue escrutinar e entender para agir da forma como ele age, ou não agir em uma circunstância, ou agir em outra, ou fazer um milagre aqui e não fazer ali. E no final das contas, no juízo final, todos esses motivos e todos esses porquês, e o que ele realmente fez ou não fez, ficará patente e claro diante de todos em relação a todas as coisas, né? Porque não há o que está escondido que não será revelado. Então, deve-se confiar que Deus realiza milagres, mas não se deve também atribuir tudo a milagre, ou achar que Deus também não faz. E tem que ter uma visão equilibrada, porque essa é uma questão complexa. Seja como for, o Novo Testamento, ao trazer os milagres de Jesus, conecta Jesus a toda essa história divina e dos profetas do Antigo Testamento, colocando Jesus como dentro desta realidade. O Novo Testamento não é uma ruptura com o Antigo, muito pelo contrário. Tudo que a gente está demonstrando aqui é o oposto, né? Jesus está umbilicalmente ligado a Adão e a toda a história do povo até chegar em Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e o povo de Israel. Ok? E Jesus também está intimamente conectado ao Deus de Israel, que realizou todos esses milagres no Antigo Testamento e realizou eles ainda de forma mais ampla, mais profunda, mais incrível e maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Demonstrando, inclusive, que o Novo Testamento é esse Antigo Testamento elevado à enésima potência na pessoa de Jesus, que é Deus e homem ao mesmo tempo, e é o Deus de Israel, e ao mesmo tempo é o filho de Davi. Tá bom? Então é importante entender essas questões, porque no final das contas tudo isso está em absoluta harmonia com a fé adventista, a não ser esses adventistas que se tornam muito céticos em relação a milagres em geral, com medo de milagres enganosos aí por aí no mundo religioso, tá? Esses são os únicos adventistas que deveriam ser, de certa forma, repreendidos pela falta de harmonia da sua visão com aquilo que é a realidade, de que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, ele ainda realiza milagres, ele ainda é quem ele sempre foi. E ele também não realizou milagre na vida de todo mundo que existia na época dele, então ele também não realiza milagre de toda forma, de qualquer jeito na vida de todo mundo, mas ele também ainda continua fazendo a sua obra. E a gente pode confiar, crer e clamar e pedir para que ele realize com fé na nossa vida, e movido por amor, ele pode realizar e vai realizar se assim for da sua vontade. E é isso, tudo bem? Então é isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.